E esse é o problema a se superar em nossa igreja. Por quê? A igreja está aguardando e afirma estar ansiando pela segunda vinda. Jesus não pode vir até que a igreja conclua a obra de propagar o evangelho. Mas o evangelho não será pregado em todo o mundo até que haja o derramamento da chuva serôdia. A chuva serôdia não cairá até que os remédios divinos sejam comprados e experimentados. E isso só acontecerá após uma preparação com intensa oração e arrependimento coletivo, assim como ocorreu antes do Pentecostes e dos reavivamentos do Antigo Testamento. E a igreja não conseguirá orar dessa maneira até que sinta e reconheça sua culpa, e a consciência da culpa só pode vir como resultado do testemunho direto, motivado pelo conselho da testemunha verdadeira aos laodiceanos. E este é o solene testemunho do qual depende o destino da igreja. E ainda é realidade hoje, quase 50 anos após Félix Lorenz falar ou escrever sobre esse assunto. Bem, em 1859, Ellen White, ainda escrevendo sobre a mensagem laodiceana, diz: "Foi-me mostrado que o testemunho aos laodiceanos aplica-se ao povo de Deus no tempo atual, e a razão por que ele não operou uma obra muito maior é a dureza de coração da igreja." 1873, ela novamente escreve: "A mensagem à igreja de Laodiceia é uma arrasadora denúncia e aplica-se ao povo de Deus no tempo presente. Foi-me mostrado que a maior causa de o povo de Deus se achar agora nesse estado de cegueira espiritual é não aceitarem a correção." E essa é a verdade. A mensagem laodiceana cruza o nosso caminho. Vocês dizem, mas a realidade é essa? E não é confortável ouvir essas palavras? Bem, em 1883, Ellen White escreve o texto a seguir. Isso foi 25 anos depois da primeira vez que a mensagem laodiceana veio à igreja. São quase 40 anos desde o desapontamento milerita. E isso é o que ela diz no Espírito de Profecia, volume 4. A história do antigo Israel é uma surpreendente ilustração da experiência passada do povo adventista. Deus conduziu seu povo no movimento adventista, assim como conduziu os filhos de Israel a partirem do Egito. No grande desapontamento, nossa fé foi testada, assim como foi a dos hebreus no Mar Vermelho. Se a igreja tivesse confiado na mão que a guiou em sua experiência passada, ela está falando sobre o que levou à experiência de 1844, o movimento, teria visto a salvação de Deus. Se os adventistas, após o grande desapontamento em 1844, tivessem se mantido firmes em sua fé, permanecido unidos, confiando na providência divina que lhes abriu o caminho, recebendo a mensagem do terceiro anjo e proclamando ao mundo no poder do Espírito, teriam visto a salvação de Deus, o Senhor teria operado poderosamente com seus esforços. A obra teria sido concluída e Cristo teria voltado antes disso para receber seu povo, para dar-lhes a recompensa. Essa é uma das primeiras vezes em que Ellen White faz essa comparação e deixa claro que Cristo poderia ter vindo antes de 1833, na verdade, até mesmo logo depois de 1844. Ela continua: "Não era da vontade de Deus que a vinda de Cristo fosse assim adiada, não era seu propósito que seu povo, Israel, vagueasse 40 anos no deserto. Prometeu conduzi-los diretamente à terra de Canaã e estabelecê-los ali como um povo santo, sadio e feliz. Aqueles, porém, a quem foi primeiro pregado, não entraram por causa da incredulidade. Seu coração estava cheio de murmuração, rebelião e ódio, e ele não podia cumprir seu concerto com eles. E ouvimos sobre isso ontem à noite. Foi o fracasso deles que desferiu um golpe na aliança que Deus havia feito. Por 40 anos, Ellen White continua, a incredulidade, a murmuração e a rebelião excluíram o antigo Israel da terra de Canaã. Os mesmos pecados têm atrasado a entrada do Israel moderno na Canaã celestial. Em nenhum dos casos houve falta da parte das promessas de Deus. É a incredulidade, a mundanidade, a falta de consagração e a contenda entre o professo povo de Deus que nos tem detido neste mundo de pecado e dor por tantos anos. E digo a vocês, esse texto ainda se aplica a nós hoje.
Bem, na década de 1880, Ellen White começou a falar de forma mais categórica. Embora a chuva serôdia e o alto clamor ainda estivessem no futuro, de acordo com a promessa de Deus, eles ainda viriam. Em 1885, ela escreveu isso enquanto estava na Europa. Ela diz: "O Espírito que caracterizou a maravilhosa reunião no dia de Pentecostes está esperando a fim de manifestar seu poder sobre os homens que agora estão posicionados entre os vivos e os mortos como embaixadores de Deus. O poder que tão fortemente sacudiu o povo no movimento de 1844 se levantará novamente." De fato, ela diz com um poder 10 vezes maior. A mensagem do terceiro anjo irá avante, não em voz baixa, mas num alto clamor. Então essa era a esperança, ainda em 1885. Há muitos outros slides que tive que tirar, mas creio que o Senhor estava dando uma ênfase crescente nesse assunto, porque ele pretendia fazer grandes coisas na Conferência Geral de 88. E de fato, no verão de 1888, houve algumas coisas que levaram Ellen White a escrever esta carta a todos os irmãos que se reuniram ali. Foi isso que ela escreveu: "Estamos impressionados de que essa reunião será a mais importante já presenciada por vocês." E então ela faz um apelo à liderança da Igreja Adventista, aqueles que são representantes de todos os outros membros. Toda ambição egoísta deve ser renunciada e vocês devem pedir a Deus para que seu Espírito desça sobre essa Assembleia, assim como desceu sobre os discípulos reunidos no dia de Pentecostes. E pelo que eles estavam orando? Eles estavam orando pelo derramamento do Espírito Santo, pelo que chamamos de chuva temporã. Os que estavam reunidos em Minneapolis deveriam orar pela chuva serôdia. Ellen White falou, acho que mais de 20 vezes em Minneapolis, na segunda vez que ela falou em Minneapolis, ela disse isso: "O batismo do Espírito Santo virá sobre nós nessa reunião, se assim o desejarmos. Comecemos a buscá-lo aqui mesmo nessa assembleia e não esperemos até que a reunião esteja pela metade. Desejamos o Espírito de Deus aqui e agora. Precisamos dele e queremos que ele se revele em nosso caráter." Esse era o tema lá. Embora nem tudo tenha sido registrado, sabemos que esse era o assunto que Ellen White estava enfatizando. Bem, anos depois, Ellen White descreveria o que citamos durante essa semana. Ellen White afirmaria acerca daquelas reuniões que uma mensagem muito preciosa foi enviada ao seu povo por meio dos pastores Wagner e Jones. O Salvador crucificado, e ela descreve: "Essa é a mensagem que Deus ordena que seja pregada ao mundo. É a terceira mensagem angélica que deve ser proclamada com alta voz, ou alto clamor, e acompanhada pelo derramamento de seu Espírito em grande medida. Não podemos fugir do fato de que a própria mensagem que Deus enviou a Minneapolis era essa mensagem do alto clamor, que deveria ser acompanhada pelo derramamento do Espírito Santo, a qual Ellen White estava pedindo para que eles orassem, assim como os discípulos oraram antes da chuva temporã. Mas aqui está o problema. E lemos também essa semana que a mensagem da justificação pela fé, a bela mensagem que ela é, vai de encontro à natureza pecaminosa. Porque justificação, por definição, é a obra de Deus em lançar a glória do homem no pó e fazer pelo homem o que ele em sua força não pode fazer por si mesmo. Mas isso exige que o homem veja seu nada. E fazer isso é difícil para nós. Então estão prontos para serem revestidos da justiça de Cristo. E isso foi o que aconteceu lá. Não vou entrar muito em detalhes, apenas algumas declarações aqui. Ellen White, em 20 de outubro, enquanto em Minneapolis, em meio à controvérsia, disse: "Quero dizer-lhes que é algo terrível quando Deus envia luz e impressiona o coração e o espírito, para então vocês agirem do mesmo modo que eles." E aqui ela está falando da nação judaica nesse sermão. "Deus retirará seu espírito, a menos que sua verdade seja aceita." E foi exatamente isso o que aconteceu lá. Nós não podemos negar
nossa história. Anos depois, ela escreveria com mais detalhes sobre o que ocorreu lá. Ela disse: todos que estavam reunidos naquele encontro tiveram a oportunidade de se colocar ao lado da verdade, recebendo o Espírito Santo, que foi enviado por Deus em uma tão rica corrente de amor e misericórdia. Mas nos quartos ocupados por alguns do nosso povo ouvia-se o ridículo, a crítica, a zombaria e o riso. As manifestações do Espírito Santo foram atribuídas ao fanatismo. Em vez de reconhecerem o que Deus estava enviando lá, muitos, consideraram que foi um movimento de fanatismo. E permitam-me dizer aqui, talvez seja um bom momento, muitos dos que se levantaram contra aquela mensagem eram crentes da teologia da última geração. Eles não criam em pecado original, eles criam que Cristo veio em nossa natureza caída, criam que a justiça pela fé era uma justificação e santificação combinadas e acreditavam que haveria uma última geração. E apesar disso, quando Deus enviou a mensagem, eles se levantaram contra ela. E a razão por que falei isso é para que entendamos que o chamado de Deus à Laodiceia para o arrependimento hoje não é para os liberais da igreja de Laodiceia, é para a igreja. Não é apenas para os fariseus de Laodiceia, é para a igreja. E onde quer que estejamos inseridos nesse espectro de crença na igreja hoje, com o que acontece no conflito, Deus está me chamando para o arrependimento. Conferência Geral de 1889, Ellen White escreveu uma carta para a própria Conferência Geral daquele ano. E foi isso que ela disse lá. Houve um afastamento de Deus entre nós. E ainda não se realizou a zelosa obra de arrependimento e retorno ao nosso primeiro amor, que é essencial para a restauração a Deus e regeneração do coração. A infidelidade a Deus tem feito suas incursões em nossas fileiras, pois é moda afastar-se de Cristo e dar lugar ao ceticismo. O clamor do coração tem sido: não queremos que este homem reine sobre nós. Baal é a escolha. A religião de muitos de nós será a religião do apóstata Israel, porque eles amam o seu próprio caminho e abandonam o caminho do Senhor. Essa é uma incrível citação. E nós estudamos na quinta-feira, falamos que a adoração a Baal não se trata apenas de se curvar diante de um bezerro de ouro. A verdadeira religião, Ellen White continua em 1889, a única religião da Bíblia que ensina o perdão pelos méritos de um Salvador crucificado e ressuscitado, que advoga a justiça pela fé no Filho de Deus, foi desprezada, criticada, ridicularizada e rejeitada. Ela acrescentou a palavra rejeitada quando esse texto se tornou um panfleto 2 anos depois. Ela tem sido denunciada como causa de entusiasmo e fanatismo. Retirem o que disseram, enquanto não é tarde demais para que os erros sejam corrigidos, pois vocês pecaram contra Deus. Ela está escrevendo isso para a liderança da Conferência Geral em 1889. Conferência Geral de 1891. Ela dirigiu as seguintes palavras para quem estava reunido lá. E ela diz: sei que uma obra deve ser feita pelo povo, ou muitos não receberão a luz do anjo que é enviado do céu para encher a terra inteira com sua glória. A qual texto ela está se referindo? Apocalipse 18. Não pensem que, quando vier a chuva serôdia, vocês serão um vaso de honra, prontos para receber as chuvas de bênção, sim, a glória de Deus. Quando vocês têm entregado suas almas à vaidade, falando coisas perversas, secretamente acariciando as raízes de amargura que trouxeram para Minneapolis e que cuidadosamente cultivam e regam desde então. Agora, eram indivíduos, sim, os que se levantaram contra a mensagem, e sim, alguns se arrependeram. Mas ainda assim, isso teve um terrível efeito sobre a igreja em geral, mesmo em 91. Na verdade, quando essa conferência acabou, foi votado para que Ellen White fosse enviada para a Austrália, o que seria um assunto totalmente diferente. Depois seria revelado a ela que Deus nunca pretendeu que ela fosse naquele momento.
Ela precisava estar no coração da obra, mas enviaram para longe para que ela não os incomodasse. Bem, a condição laodiceana nos 4 volumes de Materiais de 88, se você procurar a palavra Laodiceia e em seguida expressões diferentes da mensagem em si, há quase 100 referências de Ellen White à condição laodiceana ou à mensagem laodiceana. Então, eu vou compartilhar apenas algumas dessas citações. Ela disse isso em 1890, durante as reuniões ministeriais, em que Wagner estava falando sobre os concertos. Desde a reunião em Minneapolis, tenho visto o estado da igreja de Laodiceia como nunca antes. Tenho ouvido a repreensão de Deus dirigida àqueles que se sentem tão satisfeitos que não conhecem sua miséria espiritual. O verão de 1892, esse é um ano significativo. Ainda não sei por completo o que realmente estimulou Ellen White a escrever tanto sobre a mensagem laodiceana. Ela já residia na Austrália e enviava cartas ao coração da obra. Ela enviou esta carta a Uriah Smith e disse que a razão dela era porque ele ainda estava lutando contra Jones e sua obra em favor da liberdade religiosa. Ela diz a ele nesta carta: a mensagem dada por H. Jones e E. J. Wagner é a mensagem de Deus para a igreja de Laodiceia. E ai de todo aquele que professa crer na verdade e ainda não reflete a outros os raios enviados por Deus. Então, essa mensagem que veio até nós como um povo era a mensagem do terceiro anjo, mas também a mensagem de Laodiceia, que são os remédios, a própria mensagem do terceiro anjo, a justificação pela fé, e colírio para ver nosso nada. Ellen White continua falando a Uriah Smith: a mensagem de Laodiceia está sendo proclamada. Aceite esta mensagem em todas as suas fases e leve ao povo onde quer que a providência abra o caminho. A justificação pela fé e a justiça de Cristo são os temas a serem apresentados a um mundo que perece. Esse texto se encontra naquela carta a Uriah Smith. A mensagem, mais uma vez, não foi apenas para nós, foi para o mundo. Agora, essa carta foi para Haskell. Ela não foi publicada. Você pode acessá-la no site do White State. Essa foi escrita para Haskell em setembro, apenas poucas semanas de intervalo entre a carta que ela enviou a Uriah Smith. E embora ela esteja escrevendo para Haskell, ela não está se referindo a ele pessoalmente. Ela sabia que ele usaria esse tipo de texto da carta para publicá-lo em artigos na Review. Ela diz: somos hoje mais culpados diante de Deus do que qualquer outro povo. Vestidos com sua própria justiça, vocês se sentem completos, andando nas fagulhas de seu próprio fogo. Vocês não discernem os próprios defeitos de caráter. Precisam das vestes tecidas no tear do céu, para que a sua nudez não os desonre no dia de Deus. Vocês estão vivendo em culpa e auto-engano, pois permanecem longe da luz e dos ricos tesouros da graça de Deus. Consideram-se ricos quando estão falidos. Sua vida inteira tem sido uma mentira. Uau! Ela não para por aí. Os presunçosos laodiceanos excluíram Jesus. O mundanismo, a justiça própria, o orgulho e a mornidão têm amarrado as almas por tanto tempo em cadeias de descrença que agora, 1892, quando a voz do Salvador é ouvida, por meio de quem? De seus mensageiros. Rebelião e teimosia da alma são adicionadas para aprofundar a culpa. Vestido com suas vestes inúteis de justiça própria, eles se sentem insultados quando lhes dizem que estão nus. E então ela declarou novamente: a voz do Salvador é ouvida, e essas são as palavras do Salvador. Eis, por meio de meus mensageiros designados, estou à porta e bato. Você o deixará entrar? Sabe, um pensamento me veio à mente quando li esse texto novamente. Constatei que estávamos confortáveis com aquela bela imagem de Jesus batendo à nossa porta. Mas o que pensamos da ideia de seus mensageiros batendo à porta? Trazendo sua mensagem a nós como um povo. Eles os odiaram, houve alguns que os odiaram,
E eu digo a vocês que essa atitude é uma ofensa ainda hoje.